Bom, pessoal, vamos seguir um passo a passo para vocês talvez adotarem nessa semana e para vocês clarificarem, né, como que a gente vai começando para facilitar isso. Nunca tenta ir já no mais top possível. Vai indo pelo simples. Onde que você se sentiu confortável agir? Como que você se sentiu confortável plantar? Em quais plantas? Sempre pensando, começa pelas mais resilientes. Não vai já com um tomate grande. Primeiro planta seu tomatinho cereja. Não vai com um pepino japonês. Vai com um pepininho de conserva. Não vamos produzir uma planta que exige muito cuidado. Põe aquela planta bem sem vergonha, uma batata doce que se autorreproduz, que fecha o solo, uma abóbora, mas sempre seguindo esses quesitos. Porque se não seguir os quesitos de bom preparo do solo, os quesitos do orgânico eficiente, nem a planta resiliente vai dar muito resultado. E sem resultado, a gente desanima no processo. Isso é inevitável. A gente tem que estar focando no resultado para a gente sempre estar se empenhando no processo. E cada medida do processo que a gente viu que teve um micro resultado, comemora. Cara, colhi meu primeiro hortelã, colhi meu primeiro rabanete, colhi meu primeiro coentro. A mandioca é consequência. Espera, calma lá. A fruta é consequência. Foca na questão mais de curto prazo. Bom, primeira coisa, pessoal, a gente tem que estar focando. Então, a gente tem que pensar. Ó, bolinha do passamento. O que eu quero produzir, certo? E o que eu quero me alimentar. Eu quero produzir só para mim? Eu quero vender? Eu quero distribuir para a comunidade? O que eu quero fazer? É muito importante a gente ter isso em mente, pessoal. Por quê? Porque daí a gente sabe o caminho que a gente está seguindo. Eu vou viajar de mochilão, ou vou viajar com o meu carro. Se a gente sabe onde está indo, não é muito mais fácil chegar lá, você sabe o que você vai enfrentar. Agora eu vou no peito. Tudo bem, adrenalina, show de bola, às vezes legal. Mas no cultivo a gente vai perder recursos, certo? Não é um entretenimento só. Mas se for só entretenimento, tudo bem. Mas muito importante a gente ter na cabeça o que eu quero produzir, só para mim ou para vender? Do que eu gosto de me alimentar? O que eu consigo pôr na minha mesa toda semana? O que eu consigo colher toda semana? O que eu vou realmente consumir para poder colher, levar para casa e consumir, não perder aquilo, não gastar recurso naquilo? Felipe, você manda plantar diversidade, mas a diversidade pode ser de 2 plantas, tranquilamente. Foca no que você vai produzir, no que você vai se alimentar. Aí você vai querer produzir maior diversidade de coisas que você não se alimenta só porque eu falei que a maior diversidade é melhor? Não, quanto mais diversificado, muito melhor. KNF, muito massa. Esse composto que o pessoal faz, tudo que é biotecnologia também, certo? A gente põe a natureza para trabalhar, é muito animal ali se desenvolvendo, bactéria, fungo, enzima, hormônio, enfim, e a gente faz acontecer. A gente ainda não operou nesse formato aqui na propriedade, porque a gente tem um formato meio que de grande escala e ainda não conseguiu adequar isso à grande escala que a gente tem, sabe? Só que sempre buscando as tecnologias mais perto das biotecnologias. E o KNF realmente é uma biotecnologia é uma tecnologia muito alinhada com a biotecnologia. É uma biotecnologia em si, né? Muito massa KNF. Sugiro fortemente. Então, isso que a gente tem que pensar, pessoal. Compreender. Porque compreendendo o que a gente quer, vai ser mais fácil a gente buscar. Buscar tanto a parte física, né? Os insumos e a planta, mas também buscar o conhecimento dessa planta. Porque, pasme, cada planta é uma diferente da outra. Não existe assim, todas as plantas é assim. Toda planta quer um solo gordo, claro. Mas tem planta que gosta de sombra, tem planta que gosta de sol, tem planta que gosta de umidade, tem planta que não gosta de umidade, tem planta que não desenvolve com menos 5 horas de sol, tem planta que não gosta mais de 5 horas de sol, tem planta que gosta de um solo muito gordo, tem planta que vai em solo mais magro. Felipe, como saber tudo isso? Cara, realmente são muitas plantas. Mas aí busca um estudo autodidata, que isso vale muito a pena. Põe lá no ChatGPT, no Google, Gemini, no que for lá. Características
necessidades de solo e de sol da hortelã, necessidade de solo e de sol do alface. Hortelã eu já digo para você, pouco sol, solo bem fofinho, mas também não precisa daquele solo mais gordo do mundo. Alface, precisa de mais sol, dependendo do alface, se for uma chicória escarola, aguenta mais sombra, alfaces normais, crespa americana, já quer mais sol. Então, antes de plantar cada planta, tenta fazer um estudo personalizado, porque aí você vai sair na frente, entendeu? Porque daí a gente pula erros, pula prejuízos, pula decepção. Nossa, plantei e morreu. Talvez só porque você não colocou essa planta uns 3 metros ali para o lado, um pouquinho mais para o sol, ou um pouquinho mais para a sombra. Às vezes no preparo do solo, batata doce não pode plantar assim, ó, com a terra assim. Tem que fazer um murchão e plantar em cima. Então são pequenos detalhes. Por isso a gente tem que saber o que a gente quer produzir, o que a gente quer se alimentar, o que a gente quer vender, para buscar conhecimento em cima daquela planta. Buscando conhecimento em cima daquela planta, fica mais fácil de elaborar os consórcios, porque você vai conhecer cada planta. Muito importante, pessoal. A gente tem lá o nosso ambiente, o nosso terreno, certo? E a gente fica olhando, ó, só para fora. Só para fora. Dispersão energética. Nada se entrópico. Tem que olhar para fora, pensando o que eu vou buscar lá para aqui fazer produzir? Tem que. Mas não pode esquecer de jeito nenhum o que está rolando aqui, ó. Porque às vezes no terreno onde você vai plantar, às vezes no terreno que você quer plantar, já tem muito potencial ali. Às vezes já tem uma árvore de fruta ali, só precisa ser melhorada, melhor podada, melhor manejado o solo. Às vezes você já tem uma Ora Pronobis, às vezes você já tem uma mandioca, já tem um inhame. Ou às vezes você não tem comida, mas você já tem uma palhada ali. Às vezes você já tem um recurso disponível nessa área. Isso é muito importante olhar. Olha o que eu passei fazendo o dia inteiro hoje, praticamente. Pegando muda de figo da Índia, pegando muda de figo, pegando muda de framboesa, de pera, da minha própria propriedade. Estaca, raiz nua, ou seja, às vezes a gente tem muito recurso na própria área e fica olhando só para fora. Não, a gente precisa olhar para dentro primeiro. Primeiro olha para dentro. O que eu tenho aqui dentro? Como eu posso melhorar? Como eu posso otimizar? O que eu posso aproveitar? Depois que aproveitou tudo aqui dentro, olha para fora. Galera, eu vou tentando olhar as perguntas aqui, beleza? Passagem do sol nesse cultivo com horta. Show! Muito bom, Vanessa. Passagem do sol. Aqui embaixo, ó. Eu tenho sol, certo? Leste, oeste, certo? Sol nascendo, sol morrendo. O cultivo, Felipe, como tem que ser? Tem que ser assim, ó, norte-sul. Norte-sul. Sempre, Felipe? Nem sempre. Às vezes você não consegue fazer por causa da topografia do terreno. Às vezes você não consegue seguir isso restritamente, mas tenta. Por quê? Porque aqui, ó, linha de árvore, linha de árvore. Sol pegando aqui, ó, vai sombrear um pouco aqui e um pouco aqui, certo? Ou seja, a gente vai ter sol da manhã em toda a leira e sol da tarde em toda a leira. Agora faz o cultivo assim. Ó o sol, uma planta sombreando a outra de manhã e uma planta sombreando a outra de tarde. Sacou? A importância do norte e sul, ou de plantar norte e sul? Mas não se prenda na filosofia. Não vai ter como no meu terreno. Vai tentando fazer mais diagonalzinha, tentando adequar ao norte e sul. Felipe, mas o norte e sul vai dar contra a curva de nível. Curva de nível? Curva de nível é uma gambiarra de agricultura mal feita. É isso aí mesmo. Curva de nível é uma gambiarra de agricultura mal feita. Já viu curva de nível na natureza? Não existe. Não existe curva de nível na natureza, porque não necessita. O problema não está na chuva, o problema não está na água, o problema está na má infiltração do solo. Um solo que tem árvore, tem solo rachado. Ele entra. Então aqui, ó, pode ser até morra abaixo. Lá no Ernesto tem plantio assim, aqui em casa tem plantio assim. Pode ser morra abaixo. Mas como aqui tem cultura arbórea, aqui você vai plantar a horta diversificada com adubo verde,
Cara, fechou. Não vai ter erosão, vai ter permeabilidade hídrica, vai entrar água nesse terreno, entendeu? Com isso aqui fica resolvido muita coisa. Fica show de bola, fica perfeito. Não precisa ficar preocupado com essa tal de curva de nível. Isso aqui dá certo, tranquilamente. Então, segue esse sistema o mais perto possível que o sol vai mandar bem. Qual que é o outro passo que a gente tem que fazer? É começar. É começar. Eu poderia passar várias etapas futurísticas. Ah, você vai ter que podar a árvore assim, assado, o eucalipto, poda de saia. A gente vai chegar nesse ponto. Mas agora a gente tem que começar. E como faz para começar? Biotecnologia. Põe lá junto do começar lá. Começar, só começa com biotecnologia. Começar. Biotecnologia. Biotec. O que é biotecnologia, Felipe? Cheguei agora na live. Tecnologia é solo profundo, pode ser com uma enxada, com uma pá, com um enxadão, seja o que for. Mão na terra. Vamos começar, vamos organizar o espaço. Vamos lá. Olhou para dentro do espaço. O que eu tenho aqui? Se eu já tenho uma frutífera, primeira coisa, vamos tirar aquela grama que está em volta da coroa dela, no mínimo 1 metro, assim, ó. Vamos ver se tem espaço aqui no quadro. Vamos ver, aqui no canto dá para ver. Tem uma frutífera lá, certo? Se eu já tenho uma frutífera na área, vou pôr aqui, ó. Se eu já tenho uma frutífera aqui na área, o que eu tenho que fazer para regenerá-la? Você não precisa tirar ela para pôr outra, dá para regenerar ela. Primeiro você vai tirar o excesso de capim ou de grama aqui, ó, 1 metro no pé dela, assim, 1 metro. Capina, passa tratorito, trator. Tirou essa grama aqui para não ficar roubando o nutriente, para não ficar competindo com a raiz muito da planta, certo? Certo. Coloca aqui uma alimentação. Busca uma terrinha debaixo do mato, pega o teu composto, arranja uma solução para engordar um pouco isso aqui, engordou, põe palhada. Cobre de palhada. Não encosta essa palhada no tronco, mas põe palhada em volta. Assim regenerou as frutas que você já tem. Quero fazer uma poda, não sei fazer poda. Começa pelo básico. Tira galho seco, galho insignificante, muito feio, e galho querendo cruzar. Galho feio, galho insignificante e galho querendo cruzar. Aí você já é um bom podador. Próximos passos, você se torna um ótimo, excelente podador. Certo? Às vezes a gente querendo demais. Não, vai pelo simples. Tira o que está feio, o que está se entremeando, o que está seco, que isso aí já vai resolver muito. Já vai regenerar muito. E aproveita, já planta aqui, ó, hortelã, espinafre, salsinha, cúrcuma, gengibre, ora pronobis, guaco. Já dá para plantar um montoeira de coisa de sombra aqui. Regenerou a fruta e já produziu coisa embaixo. Beterraba, brócolis, enfim. Olha que maravilha. Então, às vezes, nem precisa começar do zero. Ah, eu tenho ora pronobis, uma horta. Mesma coisa. Limpa, alimenta e palhada. Você já regenera uma coisa. Felipe, só tem o capim. Só tem o capim aqui. Então, você vai roçar esse capim, enleirar ele nas laterais. Ou se for roçado de trator, né? Você vai roçar o capim enleirando ele. Aí você vai fazer os canteiros, ou fazer o berço, fazer o preparo de solo. Claro, profundo, adubando bem e cobrindo com essa palha que você tirou. Então, nem o capim, nem o mato que está lá abandonado é recurso desperdiçado, entendeu? A gente pode aproveitar a palhada. Ela é o que vai revolucionar o teu cultivo. A palhada é o mordomo do cultivo. O mordomo da casa, o que fica fazendo? Auxiliando, ajudando. Faltou isso aqui, devolve. E dá aquilo. A palhada é isso. Ô, plantinha, faltou água aqui, ó. Faltou comida, toma. Faltou enzima, faltou hormônio, faltou fungo, faltou bactéria. A palhada vai resolvendo. A palhada é o mordomo do cultivo. Tem que ter palhada. Sem palhada não tem cultivo. Tem alimento de baixíssimo valor nutricional, que talvez não dá para chamar de alimento. É um isoporzão, um volume. Pode ser bonito? Pode. Anabolizado? Pode. Com um produto químico? Pode. Mas não tem valor nutricional. Vale a pena ser bonito? Não vale a pena. Planta por beterraba, isso, mas não planta na palha, certo? Abre um pouquinho a palha, acha a terra, planta na terra e fecha de novo. A palhada não vai deixar evaporar, vai adubar e não vai vir mato também. Qual que é a porcentagem de palhada, Felipe?
No mínimo uns 15 verde para diminuir para uns 5 seco. Entendeu? E é isso aí que a gente tem que fazer, pessoal. Analisar o que a gente quer produzir, o que a gente quer se alimentar, analisar o que eu tenho dentro já da minha propriedade, do meu terreno, do meu lote, depois olhar o que eu tenho que buscar fora, alguma adubação, alguma palhada, alguma planta, porque muito pode ser aproveitado daqui mesmo, entendeu? E começar, pessoal, e começar. Esse é o caminho.